Oi, Vivi, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Lu, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. Ocupa o microfone. Tenta resolver. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro.
Aguardar mais 2 minutinhos, a gente já inicia, tá? Bom dia, estão me escutando? Sim. Agora está saindo. Consegui. Joia. Podemos iniciar, então, né? 10h05. Tá com você, né, Vivi, a pauta, né? O Caio pode iniciar fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Caio, por gentileza. A ata da reunião, eu não tenho ela aqui comigo. Eu tenho aqui, abri aqui, ó. Vou iniciar, a gente dá ok e faz o adendo. Então, vamos lá. Pauta da primeira reunião extraordinária. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 5 de maio, né? Conselho Municipal da Integração à Pessoa com Deficiência de Mongaguá, no uso de suas atribuições que lhe confere, convoca todos os conselheiros titulares, suplentes, colaboradores e a população para a reunião extraordinária às 14 horas, no dia 19 de maio de 2021, para a sequência da pauta de reunião ordinária de 5 de maio de 2021. Em virtude da prevenção ao Covid-19, usar máscaras de proteção e seguir os protocolos higiênicos sanitários recomendados. Assuntos pautados. Primeira leitura e aprovação da ata da reunião realizada em 5 de abril de 2021. Segundo item, carteira de identificação da pessoa com transtorno visual. Terceiro, mapeamento das pessoas deficientes atendidas no serviço dos municípios. Quarto, inclusão da população com deficiência no grupo prioritário da vacinação contra o Covid. Quinto, vacinação da gripe para as pessoas com deficiências acamadas. E sexto, demanda dos conselheiros e considerações finais. Essa é a pauta. Na verdade... Anitta, temos um participante, o seu Antônio. Seja bem-vindo, seu Antônio. Bom dia. Acho que ele não está escutando a gente ainda. Acho que ele não conseguiu habilitar o áudio. Bom dia.
sei se estão chegando meu áudio aí. Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, nós hoje temos dois assuntos de extrema importância, né, para resolvermos. A primeira situação, para a gente finalizar, Caio, com relação à comissão dos transportes, a ação já protocolou, né? Precisamos, então, agendar a data. Como ficou, Caio? Em contato com os membros da comissão, nenhum apresentou disponibilidade, né? Eu gostaria, então, de pedir auxílio para os outros membros desse conselho, para saber quem pode acompanhar para a realização da vistoria, né, da frota. Você consegue ir, Caio, durante o expediente aí, ou algum outro horário? Eu consigo ir durante o expediente, né? Mas eu teria que avisar, mas eu consigo fazer. Mas acho que seria importante a presença de pelo menos mais algum membro, né? Lembrando que da ação, a vistoria seria feita no ponto final do ônibus, né? O ônibus passaria no ponto, a gente pediria para ele parar e aí faria a vistoria, ônibus a ônibus. Sim. Tem algum outro representante aí da comissão de transportes? Porque aí iria eu, Caio e uma segunda pessoa, né? Então, na verdade, Anita, o que a ação propôs para a gente é ficar aguardando no ponto final à espera dos ônibus chegarem. Não vai estar os ônibus à disposição. Então, na verdade, foi o que eles falaram, que é um ônibus por hora, não é isso, Caio? Que aí a gente ia ter que ficar esperando. Não, aí não tem Você condições. entendeu? Por isso que a gente falou que não tem condições de ficar no ponto final aguardando a chegada dos ônibus, não estará à disposição da gente. Foi esse o último protocolo que eles enviaram? O último ofício? Sim. Falando que eles não têm a disponibilidade de deixar os ônibus parados. Então, eles pediram para que a gente fique no ponto final, aguardando que os ônibus cheguem, e aí a gente faça a vistoria rapidinho e libera o ônibus. Não, aí realmente fica inviável para nós, né? Então, o que a gente vai ver, a Dani travou para mim. Tá. Então, foi o que eu falei, não sei se todos guardando no ponto final, Não. falamos que é inviável, porque teria que ficar lá praticamente o dia inteiro esperando os ônibus a cada hora passar para a gente fiscalizar. Então, a gente pode reivindicar, fazer um novo ofício e a gente, de repente, dividir em dois grupos de ônibus, mas a gente não tem como ficar lá o dia todo. De repente, são 70% da frota, 35% está parado em um dia e 35% a gente marca uma nova data, dividir esses grupos, esses 70% em dois grupos e em duas datas. Né? O que vocês acham? Alguma outra alternativa? Na minha cabeça só veio essa, a gente tentar solicitar dessa maneira. Qual o último horário dos ônibus? Alguém sabe? Quando vai para a garagem? Por volta de 4 da manhã. Eles param às 4 da manhã? Todos? Não, esse minto. não é o horário que eles saem da garagem? O horário que sai às 4, né? Eles param uma da manhã. No outro ofício eles tinham falado 1 hora, né? Para a gente ir lá 1 hora da manhã na garagem, não foi isso, Caio? Isso, exatamente, para fazermos a vistoria entre 1 e 4 da manhã no ofício. Assim, a gente tem um prazo,
né, para a gente responder ao Ministério Público. Então, eu não sei, eu penso nessa alternativa, foi essa opção que me veio à mente. Alguém tem alguma outra sugestão? Vocês podem tentar fazer, ir no ponto final, em São Paulo 2 vezes por semana, nessa semana agora, em horário diferente, e anotar os veículos que estavam lá e o que vocês testaram, e mandei isso para o MP. Não vistoriar toda a frota, mas sim parte da frota que está em circulação. Então, mas acredito, pelo que eu sei, todos os ônibus circulam. Eles não têm outro mais ônibus na garagem que fique ocioso, que não rode. Pelo menos vocês fazem o levantamento de alguns. Sim. A não ser se com alguém se propor aí a 1h da manhã na garagem. eu vou. Dou um jeito. Esse horário eu não consigo. Sim, surreal, né? Mas eu acho assim, eu acho que de repente talvez a gente possa conseguir, né? Eles separarem uma quantidade em uma data e depois pararem uma outra quantidade em outra data. Será que a gente não consegue isso, Bruno? Eu acredito que eles não vão aceitar porque vai prejudicar o transporte no município. A gente fala em 70%, é quase a frota toda, né? Então, acho que são 16 ônibus, então... Gente, vocês são a comissão em 4 conselheiros, né? Isso. Transporte. Pega os conselheiros, sai no ponto, anota o número do veículo, faz a vistoria lá no ponto final. Depois a outra turma vai em um outro horário e faz a mesma coisa, que isso consegue cobrir em 2 dias toda a frota. Sem ocupar todo o conselheiro o tempo todo. Não, se a Anitta quiser ir 1h da manhã, me disponibilizei com ela. Dá um jeito. Então, vamos tentar fazer isso, então, Vivi. Porque seriam 2 turmas. Bruno, repete para mim, por favor. Seriam 2 turmas. O que você 2 pensou? turmas. Cada turma pega um X horário do dia e fica no ponto final. Nem que se for 1 horinha. Que numa hora ele consegue, no mínimo, vistoriar 3 ônibus. Será? Sim. Em 1 hora. Não, o que eles falaram para a gente é que esses ônibus passam a cada 1 hora. Foi o que eles falaram no ofício. Tem que vistoriar todos os ônibus, não apenas os adaptados, para quantificar quais são os adaptados e não. Se você ficar parado no ponto, você vai ver que a cada 20 minutos passa um ônibus da ação, aqui no centro. Tá. E dos bairros, tem bairros que levam 1 hora para passar o ônibus. Qual é o prazo final que nós temos para responder ao Ministério? 29? É final desse mês, se não falha a memória. Tem aí, Dani? Caio. Eu vou dar uma olhada aqui no e-mail. Com relação ao transporte alternativo, respondeu que precisaria entrar em contato com cada proprietário da van. É isso, Caio? Isso, exatamente. Olha, tem um número? O promotor deu 60 dias. Bruno, 60 dias. E qual é o término? 23 de junho. Então, já está estourando aí, hein? Tá, então vamos pensar na primeira possibilidade. Então, a gente precisa separar, então, essas comissões, se a gente tentar fazer 2 grupos, né? Pelo menos a primeira turma, para a gente ver a quantidade de ônibus realmente que a gente vai conseguir fazer em 1 hora. Mas eu acho que ainda
Acho que é mais viável 1h da manhã e você olhar tudo do que ainda 2 dias ficar lá 1h no ponto de ônibus, né? Então, assim, essa semana eu vou estar de férias, a Dani também está de férias, que ela também é da comissão do transporte. E quando retornarmos vai ser no dia 21, 22, 23, segunda-feira. Só que vamos marcar, vamos deixar mais ou menos pré-agendado, Vivi, na quinta-feira. Escuta o barulho, né? Estou conseguindo desativar o microfone. Peraí. Anitta, você pode... Parou meu microfone, você pode repetir, por favor? Então, quinta-feira você conseguiria ir? Quinta, eu consigo sim. Tá, então vamos deixar então pré-determinado na quinta-feira, só não sei o dia que vai ser aqui no calendário, deixa eu ver. Essa Na quinta? quinta, Não, na outra. Dia 17. Aí a gente vai se falando no grupo, tá? Mas vamos deixar mais ou menos essa data pré-agendada aí para a gente poder ir lá. Bom? tá ótimo. Agora, o próximo assunto é com relação a essas notificações que eu fiquei bastante preocupada, só que eu vou ser sincera que eu não consegui ler o que está escrito lá naquela notificação, por conta realmente da escrita. Bruno, você que recebeu essas notificações? Eu já vou passar antes. Tem a questão Isso, da por TAM favor. também, do transporte. Se Vocês você viram no puder grupo? fazer... Vocês viram no grupo esse ofício da TAM? Vi sim. Sim. Vocês já pensaram como que vai fazer, no caso da TAM, para fazer essa vistoria? Que tem que ser individual, na verdade, né? A gente vai ter que acionar um por um, né? E lá na TAM a gente consegue o nome de todos os proprietários, endereço, missão. Sim, tem que solicitar para eles. Essa Como eles têm uma relação. associação, ele tem um cadastro de todos os que têm permissão para rodar no município. Tá. Já solicitei essas informações. Ainda não solicitado. Tá, então aí nós precisamos, então, o Bruno, essas notificações aí essa última foi da TAM, eu não consigo ler o que está escrito nessas notificações. Se você puder fazer a leitura para nós, Bruno, por gentileza. A denúncia, você fala? Isso. Tá, a primeira denúncia é de 39 de 2021. Foi via telefone. Quem recebeu ela foi o Tiago. Foi uma denúncia anônima, onde a vítima se chama Jorge Filho. Mora no Júnior de Campos, Vila São José. Os denunciados são o pai Jorge, a avó paterno Letícia, o vô paterno Francisco, que reside com ele. A pessoa que realizou a denúncia relatou o seguinte: a vítima é deficiente física e necessita de cadeira de rodas, por isso recebe auxílio do governo, porém é desviado pelos seus cuidadores. O pai é separado da mãe e não paga pensão. A avó cuida do neto e lhe dá banho. Essa denúncia é do dia 19/5. Uma outra pessoa, também, ele falou que é vizinho, não foi ele que fez essa denúncia anterior, realizou uma denúncia no dia 2 de junho agora.
O caso dele, ele está denunciando, não são os avós, e sim a mãe do Jorge Filho. A mãe da vítima, que recebe o benefício e não mora com ele, não repassa o valor, a vítima encontra-se em situação de abandono, o pouco cuidado que recebe são dos avós paternos, que não têm condições de cuidar da vítima. Ele falou que a mãe do Jorge não mora com ele, e só que o benefício que ele recebe do governo fica com ela, e ela não repassa. Então, são duas situações, é a mesma vítima, mas são situações diferentes. Uma é a questão dos cuidados e a outra é da questão da violência patrimonial. E ele não faz uso ele não tem, na verdade, a cadeira. Não, a segunda denunciada, ele falou que ele tinha uma cadeira, sim. Tá, e como nós podemos entrar nisso, Bruno? Então, a gente está sem a comissão de fiscalização ou comissão de direitos, né? Só um minuto. Quantos anos tem? Aproximado 30 anos. Enquanto não altera a lei para se tornar um conselho de direito, falando isso, tem que ver a questão do ofício, para a alteração dessa lei. A montar uma comissão temporária de direitos, com 4 membros que possam estar se deslocando até o local para fazer um levantamento, para depois fazer um encaminhamento para quem é devido. Tá, então, a princípio, então, fazer uma comissão. Nesse momento, uma comissão temporária de direitos. Um, dois, três e já? Agora? Como que a gente procede, Bruno? Os participantes que podem se manifestar em participar dessa comissão, o ideal é ter uma pessoa que tem um laço direto com o deficiente, que sabe as necessidades e os cuidados, e uma pessoa técnica. Mas tem 4 pessoas. Isso, o ideal é 4 pessoas nessa comissão temporária, mas para poder averiguar, 2 pessoas, né? Tá. Daí até o local. Agora tem uma outra situação. Ontem, recebemos uma denúncia via e-mail, que na verdade veio encaminhado da saúde. Eu vou ler o e-mail que a pessoa enviou. Bom dia, meu nome é Helene Aparecida. Resido com minha família em Mongaguá há pouco menos de 1 ano. Ocorre que desde que nos mudamos, estamos tendo problemas com o vizinho que se diz especial, e sua mãe, uma senhora de mais ou menos 70 anos. Este vizinho, por várias vezes, atirou pedras e telhas em nosso quintal, a ponto de termos que fechar muros para garantir o mínimo de segurança em nossa residência. Acionei a Polícia Militar por várias vezes por ser ameaçada e ofendida com palavras do mais baixo calão. Porém, os policiais que compareceram à ocorrência não fazem qualquer questão de resolver o assunto, além de não nos fornecer qualquer registro da ocorrência. Alegam que por ele, o vizinho, ser especial, não responde por qualquer crime. Acontece que eu tenho uma filha de 11 anos que está desenvolvendo uma síndrome do pânico por conta das agressividades e ameaça deste cidadão. E sua mãe, completamente conivente, simplesmente incita ainda mais sua ira contra nós. Já registrei boletim de ocorrência no 2º DP, além de fazer alguns boletins de forma online.
porém temo pela segurança de minha família e minha, pois ontem, ao chegar de uma entrevista de emprego, fomos brutalmente ameaçados e tivemos o nosso portão quase arrebentado por este rapaz. Fato este gravado através de nossas câmeras de segurança. Venho através deste pedir encarecidamente ajuda à Prefeitura e à Secretaria de Segurança, pois creio que os senhores podem nos ajudar a orientar sobre uma solução, talvez encaminhando assistente social a residência dos mesmos, para avaliar se o rapaz está recebendo as medicações adequadas ao seu tratamento, tendo em vista que o mesmo está colocando em risco sua própria vida ao agredir ou ameaçar pessoas como tem feito. Desde já agradeço a atenção e conto com a colaboração de Vossa Senhoria. Ontem, quando eu recebi esse e-mail da saúde, eu entrei em que ela passou o telefone para poder entender em qual conselho encaminho essa situação. Ao conversando com ela, quando ela me passou o endereço, eu me lembrei que o ano passado recebemos a denúncia, só que ao contrário, tá? A denúncia, o ano passado, foi a mãe desse rapaz, veio até a Casa dos Conselhos pessoalmente, para denunciar a vizinha que tinha recém-mudado, que a vizinha ficava ameaçando ela e o filho dela especial. E essa denúncia, como ela tinha 69 anos, foi encaminhada ao Conselho do Idoso. Só que devido à pandemia, a maior parte dos conselheiros ser de idade, não foi feito nenhum tipo de levantamento a respeito do caso. Esse caso do Conselho do Idoso está parado até hoje. Agora, o que acontece? A vizinha é a mesma vizinha que a idosa relatou o ano passado, só que ela está com uma história invertida. Então, precisa ver o que está acontecendo. E ela, por telefone, ela me falou que o nome do rapaz é Marcos, tem 42 anos, e ele é acompanhado pela PAI. Até depois vocês poderiam pedir para os membros aqui do conselho que é da PAI, está averiguando se o Marcos, que mora lá na Rua Santana, se é realmente acompanhado pela PAI. Para saber se ele tem mesmo esse tipo de agressividade. Para depois a comissão está indo até o local. Eu acho que fica até um pouco mais fácil a Comissão de Direitos fazer um membro da PAI, fazer parte, que nem esse caso aqui, ele já teria um pouco mais de conhecimento a respeito do denunciado, que é um rapaz de 42 anos, que é especial. Seria essa mesma comissão, né, Bruno? Sim, a Comissão de Direitos. Oi, Bruno. Tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Posso falar? Pode. Então, o Carlos, o Marcos, ele, sim, participa do Centro de Convivência aqui da PAI, né? Que é para maiores de 30 anos. Porém, esse serviço está de modo remoto já desde abril, né? Por conta dele serem grupo de risco, a gente está atendendo só de modo remoto. A gente acompanha esse caso, a gente está sabendo das situações. Porém, o que acontece? Eu estava fazendo atendimento de apoio psicológico com ele, e por muitas vezes eles faltaram e acabou perdendo a vaga por motivo de não vir realmente. A gente fez visita na casa, orientou, ele teve alguns problemas, né? E a gente fez o convite para a mãe, para o grupo de apoio de mães, ela também não veio participar. A gente está aberto, né, para esse atendimento, porém, eles não têm tido uma resposta de vir nos atendimentos. Então, o Marcos, ele tem esse problema de agressividade? Então, aqui na PAI nunca teve. Aqui na PAI ele é super prestativo, ele auxilia os amigos, ajuda a acompanhar, participa dos eventos que tem aqui na PAI, sempre colabora participando, ajudando. A gente nunca teve problema aqui com ele de agressividade. Entendo. Porém, a gente sabe da denúncia, sabe que tem um conflito lá com os vizinhos, parece que criou uma situação lá entre eles, né? E a gente já tentou, já foi visitar, ofereceu para a mãe vir para poder receber orientação, chamamos o Marcos, conversamos,
mas eles não dão sequência, eles não retornam no atendimento. Essa é a nossa dificuldade. Inclusive, a gente teve ciência que esse caso já foi até informado para as autoridades, né, competente, para as polícias. E aí a gente entende que é competência deles, né, da delegacia, dos policiais, averiguar esse caso, se houve ou não houve esse fato que o vizinho está narrando, né? Inclusive, já foi ouvido o representante do Marcos, né, na delegacia, a suposta vítima, e a gente entende que, quanto conselho, né, vamos falar quanto conselho, não é competência da gente, né, dispor desses temas, porque a pessoa com deficiência, ela não está sofrendo nenhum tipo de violação de direitos, a questão narrada cabe à delegacia, né, averiguar ou não. A denúncia do idoso, ela fala a questão que o filho dela está sendo ameaçado. Então, o conselho, ele serve para acompanhar se os direitos estão... A garantia dos direitos. Não é somente porque o caso foi registrado no boletim de ocorrência que o conselho não deve estar fazendo acompanhamento. Ele deve, sim, estar fazendo acompanhamento para ver se todos os direitos deles estão sendo garantidos. Então, mas conforme ele narrou ali, pelo que eu li, o que está narrado no papel da denúncia, né? Não tem nenhuma violação de direito da pessoa com deficiência, né? Calma aí, só um minuto, eu vou pegar a denúncia do idoso, e na época eu também para o conselho do idoso, porque não tinha ainda o conselho ativo do deficiente, onde fala da questão um pouco mais detalhada. Estou fazendo outra coisa, Thiago. Ô, Bruno. Oi. Mas uma dúvida, né? Para a gente também discutir. A gente tem que se responder em cima do que o conselho narrou atual, né? A gente pode até se basear, ter conhecimento do que foi há um tempo atrás, mas a questão é hoje, né? O vizinho traz uma denúncia. É o mesmo caso com duas versões diferentes. Onde, na primeira versão que encaminhei para o Conselho do Idoso, a idosa, a mãe dele, falou que ela e o filho dela estavam sendo ameaçados pelos vizinhos. Agora teve essa nova situação, isso é um caso de setembro do ano passado, daí agora teve essa nova denúncia via e-mail, onde é ao contrário a história, onde a vizinha fala que a idosa fica, inclusive, acho que eu li aqui, ele está no e-mail, ela fica Pessoal, vai cair a reunião. instigando o filho a fazer esse tipo de agressão. Vai cair a reunião? Vai cair, falta menos de 1 minuto. Vamos desconectar, a gente conecta de novo. Tá. Não. Todo mundo retornou? Parece que... Veja aí, certinho. Bruno? Oi. Então, a denúncia que você falou, quando estava invertido, era em setembro do ano passado, mas a gente tem que responder atual, né? Não, é o único caso.
Quando a gente recebe qualquer tipo de denúncia, a gente monta um prontuário. Então, ali você tem que saber toda a história do que está acontecendo. Porque Se o que acontece basear, né, nessa no denúncia, histórico. o que acontece nessa denúncia é relacionado ao que aconteceu em setembro do ano passado. Porque aqui a denúncia fala o seguinte: a dona Domingas, ela veio aqui presencialmente no dia 9/9. Ela mora, ela e o filho, especial. Há 2 meses, os vizinhos se mudaram. O cachorro dela pulou para o quintal do vizinho. Foi onde tudo começou. Ela pediu desculpa, mas eles não aceitaram. Agora, todos os dias, ficam atacando ela e o filho dela. Então, aqui ela falou que ela e o filho dela estão sendo atacados verbalmente todos os dias. E aqui ela até colocou uma observação que ela sofre de depressão. Essa foi a denúncia da mãe do Marcos. Agora, a denúncia da vizinha foi a questão de ela estar sendo atacada praticamente todos os dias verbalmente, com pedras. E aqui ela tem uma questão que ela coloca assim no e-mail. Simplesmente, que a mãe dele, né, incita ainda mais sua ira contra nós. Então, eu entendo o quê? Olhando isso daqui, que a mãe, se isso for fato, a mãe do deficiente está usando o problema dele de uma forma errada, incitando contra alguém. Então, ele está tendo o direito dele violado aqui, tanto numa denúncia quanto na outra. Então, nós, quanto a pai, respondendo aquela questão, ele continua sendo atendido, como a Luciane falou, hoje de forma remota, no centro de convivência. E a gente tem ciência também da depressão dessa mãe, né? Que foi ofertado o serviço na parte do ambulatório, porém, ela não aderiu ao atendimento e ele também rompeu, né? E não houve adesão também do atendimento individual dele. Certo. Gente, e vocês e a falaram gente, que quanto a pai, o caso está na delegacia, não né? tem histórico de violência dele, de agressividade. Então, isso é bom, vocês terem o acompanhamento deles. Sabe que ele não tem esse histórico. E Sim. que nem vocês falaram que foi para a delegacia o caso. Cabe ao conselho também solicitar cópia desses boletins de ocorrência para saber se de fato foi realizado, porque ela fala, ela escreve no e-mail que fez boletim de ocorrência. A mãe do Marcos falou verbalmente que fez boletim de ocorrência, só que nós não temos cópia aqui do boletim de ocorrência. Então, o conselho pode solicitar cópia desses boletins de ocorrência para fazer o acompanhamento, para ver se está realmente, de fato, eles sendo atendidos. Certo. Entendido. A questão desse conselho da Comissão de Direitos, ela não é executora, tá, gente? Ela faz um acompanhamento, não é que o conselho ou a comissão vai executar algo, vai apenas acompanhar, porque muitas situações de denúncia, vou tirar pela do idoso, a maioria, 80% das denúncias, sabe do que se trata? Falta de orientação. Às vezes é um encaminhamento com CRAS, com CREAS, são coisas simples que o conselho pode estar fazendo esse encaminhamento. Entendido. E em O relação... caso do George é bem claro aqui, que é um caso que tem que fazer um relatório da denúncia anterior, né? Lá e ser encaminhado ao MP, que é uma questão que envolve benefício, questão dos cuidados. Então, isso daqui, o conselho pode estar encaminhado ao Ministério Público. Aí sim, aí o Ministério Público vai fazer as cobranças aos devidos órgãos. Entendido. Em relação à necessidade, né, de criar aquela outra comissão de fiscalização, né? No momento, nós, quanto a PAI, não podemos nos comprometer devido à demanda atual nossa aqui. A gente está com muita demanda de projetos, até respostas que a gente tem que estar dando para a diretoria da assistência no momento ali de uma emenda que a gente vem pleiteando. Então, está exigindo muito aqui da gente no momento e a gente não consegue se comprometer nisso.
Alguém se disponibiliza a fazer parte dessa comissão? A Vivi está conectando o áudio. Porque, pelo que o Bruno falou, 2 pessoas conseguem fazer, né, essa fiscalização. Bruno. Cadê a Vivi? Caiu novamente. Eu posso ir, Bruno? Eu preciso de alguém, né? Pelo menos para a gente tomar ciência desses 2 casos aí. Eu vou com você, Anita. Gente, vou falar algo aqui, mas não é nada oficial. A comissão não demanda o tempo do conselheiro um dia inteiro, uma semana inteira ou um mês inteiro. A comissão trabalha, às vezes, algumas horas no mês. Eu entendo que vocês estão sobrecarregados, alguns mais, outros menos, mas eu desculpa a minha sinceridade, mas eu não vejo isso como uma forma de desculpar de não participar, tá? Desculpa a minha maneira de expressar, mas, sinceramente, eu não vejo isso como uma desculpa. Eu acho que nós não temos essa comissão, né, por enquanto, mas de alguma maneira a gente precisa acompanhar até para... A gente precisa responder essas denúncias ou a gente só precisa acompanhar, Bruno? Como é que procede isso? O primeiro passo é fazer a averiguação, encaminhamento, ou encerrar o caso e encaminhar para o Ministério Público. Ah, entendi. Ok, então vamos ver o que realmente está acontecendo, e aí registramos e vemos qual é o próximo passo. É isso? É isso, Bruno? Podemos conversar com o Caio também, né? O Caio também é do social, ver se ele pode nos acompanhar. Célia, bom dia.
Estão me escutando? Estão travados. Oi. Ah, achei que estava todo mundo travado. Bom dia. Bom dia. Não sei se você conseguiu escutar agora sobre o que nós estamos necessitando no momento, né? Nós temos duas denúncias, na verdade, né? De um caso que precisamos acompanhar, né? Então, nós não temos uma comissão, né, de fiscalização de direitos, é isso? É esse nome dessa comissão? Me corrige. De direitos e fiscalização, é isso, Bruno? Acredito que o Bruno deva ter travado, porque ele não está respondendo. Mas foi isso que ele falou, de direitos. Foi isso sim, Viviane. Foi de direito, fiscalização de direitos. É isso, né? Isso. Então, nós não temos essa comissão, então a gente precisa fazer uma comissão temporária para a gente acompanhar duas denúncias, né? De um rapaz e os vizinhos lá. Então, se você puder, se você tiver essa possibilidade de nos acompanhar também, eu acho que seria muito importante. Não, pode contar comigo, eu vou sim. Se eu puder fazer parte, eu aceito. Quem está falando? É o Rafael. Rafael Silva. Tá. É que para mim está todo mundo travado aqui. Então, Rafael, vamos então marcar um dia, né? Se a gente já puder deixar mais ou menos agendada essa visita aqui. Deixa eu pegar o calendário. Dani, tem alguma sugestão de data aí? Após o dia 21? Não. Na verdade, temos que ver as demandas lá a não ser que seja depois do horário. Porque nós teremos formações lá no departamento, né? Talvez no dia 21, não? No dia 21 mesmo? Depende do horário, 5 horas. Para mim, Que horário? no dia 21, eu tenho... Para mim, no dia 21, meu filho tem uma consulta em Santos, com a doutora Glaucia, pneumologista. Eu vou ter que acompanhar ele. No dia 21, eu vou estar... Pela manhã, eu vou estar em Santos, a não ser que fique para tarde. Não, a gente pensou em 5 horas. Às 5 da tarde? 4, 5 horas. Tranquilo. Para mim, tranquilo. Tá? Vamos pensar, então, vamos deixar pré-agendado dia 21. Ok. Célia, você consegue nos acompanhar também? Dia 21, 4 horas, às 16 ou 17 horas. Preciso dar uma olhada na agenda da minha diretora. Para mim fica complicado, porque como que eu tenho que... Aqui na diretoria de assistência, eu fico na parte do fundo social e na parte da diretoria, cuidando da agenda da gestora. Então, fica bem difícil eu conseguir sair daqui. É muito importante alguém da assistência social nos acompanhar. Bom, então vamos deixar pré-agendado, então, dia 21 mesmo, e até lá nós vamos nos falando, então, no grupo, se alguém tiver disponibilidade, mas para ir, mas temos 3 pessoas, né? Seria importante alguém da assistência se conseguir. Acho que seria bom um técnico, né, Anita? Que vai ter esse olhar também, né?
igual que o Caio não está no momento, mas ele como psicólogo, seria Sim, importante esse olhar dele. sim. Então, vamos conversar com o Caio. Você sabe o horário dele aí de expediente, Célia? Até as 5. Tá. Então, aí seria bom para ele às 16 horas, né? Ele nos acompanhar. Então, depois eu converso com ele e vejo se ele consegue ir conosco. Ok? Com relação, então, São 2 ofícios recebidos do mesmo caso, é isso? E o outro da TAM. É isso, Bruno? Oi, eu não estava presente, cheguei agora. Eu estava ouvindo. Recebemos, então, foram três ofícios, 3 denúncias aí, né? Que você colocou no grupo. Então, as 2 foram do mesmo caso, do mesmo rapaz que é atendido da PAI, né? Uma é pro deficiente, uma. Ah, tá, do cadeirante. E 2 do cadeirante. Isso. E esse do rapaz da PAI. Marcos, né? Isso. Então, aí esse primeiro caso, que foi o da denúncia, que é o cadeirante que nós vamos no dia 21, certo? Isso. Esse daí eu acredito que seja um caso simples da comissão estar resolvendo, que é só ir lá averiguar o caso, fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público. Tá. Jogar a bola para o Ministério Público. Aí o Ministério Público aciona os órgãos devidos. Acredito que a gente consiga fazer as 2 visitas no mesmo dia, não? Sim. Se caso precisar de veículo, eu solicito para a diretoria de assistência. Acho bacana. A gente vai já empoderados. Já. Eu posso já deixar agendado quanto ao carro, Bruno. O dia 21, já deixo reservado, entendeu? Ok, então, por favor. Só 2 conselheiros porque vai o motorista e mais 2 pessoas dentro do veículo, para não ir muita gente. Tá. Então, eu deixo agendado e daí vocês se encontram aqui na Casa dos Conselhos, para o carro sair daqui? Pode ser. Então, tá. Então, se vamos 2 pessoas, o necessário, então, a gente pensa, então, se o Caio puder ir, então, com o Rafael, ok? Se o Caio não puder ir, aí eu vou. Acho que seria importante bem, o olhar Rafael? do Caio, porque mesmo que no CRES ele faz já muito dessas visitas, então ele já sabe como abordar, né? Ok. Agora, o que nós precisamos, isso daqui, ok, encerrado, né? Acho que seria bacana também a gente definir os horários, né, da reunião, que fique melhor para todo mundo, para que a gente possa, na verdade, ter a participação, né, de todos. Eu sei que o dia a dia é uma loucura, é uma correria, nosso trabalho cada dia mais, muito mais demandas, né, com essa pandemia, enfim, mas um horário que a gente conseguisse, não, aquele horário vai dar, né? Tá, O que vocês sugerem? Porque o calendário já está às 14 horas até janeiro. E a gente não pode alterar isso? Não podemos alterar, Bruno? Se todos concordarem, se a maioria concordar, sim. Então, qual é o horário? Qual é o horário melhor para os que estão presentes? Qual seria o melhor horário? Eu dei a ideia de ser depois do expediente de todo mundo, final da tarde, porque, no caso, eu que sou mãe, tem as consultas, as terapias.
Então, sempre no final da tarde, para mim, tá mais tranquilo. 6 horas, também que é o horário que meu marido chega em casa para ficar com as crianças. Eu sei que eu não vou ter como faltar. Eu tenho esse horário livre todos os dias, eu posso fazer isso tranquilo. Temos que ver os restantes, né? O Bruno também, né? Vai passar do horário do trabalho dele também, se vai poder ficar. O que vocês sugerem, Patrícia, Lu? Ou, de repente, primeiro horário, ou da manhã? Eu falo? Anitta, para a gente, primeiro horário seria melhor, porque depois do expediente fica difícil para a gente. Né? E também a Paty tem 2 crianças pequenas, eu tenho um curso que eu saio e faço depois aqui da PAI, que é um lugar que eu tenho compromisso, então para a gente depois desse horário fica difícil. Agora, se for no período da manhã, que vocês quiserem marcar bem cedinho, para a gente está totalmente... Período da manhã a gente disponibiliza, ou esse horário das 14, das 15, até as 17, né? Para mim, o primeiro horário também, horário da manhã, é mais tranquilo. Geralmente, à tarde, são reuniões. Para mim, à tarde é complicado. Eu preferia também um primeiro horário, que é mais tranquilo. Antes da diretora chegar, eu ainda consigo participar. Rafael? Por mim, tanto faz os horários. Tanto manhã ou tarde, vou estar disponível. A questão é se não cair num dia de tratamento do meu filho, né? Mas Sim. quanto a isso... O Beto? Para mim também, o horário independente. O horário que marcar tá bom. De manhã ou de tarde. Só depois do horário que fica mais complexo, mas de manhã ou à tarde. Vivi, 8 ou 9 horas da manhã? O que você acha? Dani também. Não consigo. Não consigo esse horário da manhã, principalmente porque é corrido, né? É o horário que as crianças estão acordando, tem que banho, café da manhã, para mim é difícil. Como eu falei, só no final da tarde. Tá, então eu acho que a gente poderia manter as 14, mesmo porque tem bastante gente que não está presente na reunião, né? Tem outros membros que não estão. Por enquanto, pelo menos na próxima reunião a gente tenta ver, né? Não sei. Coloca no minha grupo opinião. do WhatsApp, pede para todos se manifestarem a respeito da permanência ou a mudança do horário. Tá, ok. Como é que ficou essa alteração do regimento? Regimento? Da lei? Gente, sumiu o nome da minha cabeça. A minuta da lei. Bruno. Isso. Como é que tá? Então, segundo o que a gente conversou na última reunião, na reunião que acabou não tendo, né? E o secretário ficou de fazer o ofício, juntar a cópia da lei para estar enviando para o gabinete para estar dando sequência. Não sei se foi feito isso. Eu vou verificar com o Rafael. Se não foi feito, amanhã eu faço um caminho para o gabinete. Que é só o que estava faltando, né? O ofício para juntar com a minuta e enviar. Que não é esse Rafael, é o outro Rafael, né? É, o secretário. E aí, chegando isso no gabinete, Bruno, quantos dias eles têm para... Eles não têm o prazo, mas eu posso conversar lá com o Dr. Marques, que ele que analisa, para ele poder analisar com a maior brevidade possível. Mas vamos colocar aí que isso é uma demanda que vai levar de 30 a 60 dias. Porque após a análise lá do jurídico, é encaminhada para o legislativo. Ok.
Bom, Vivi, a próxima reunião, então, a gente permanece assim às 14 horas e vamos ver no grupo como é que fica. Ok? Mais algum outro assunto? Assunto é que não falta, né? Deixa eu Vocês ver. falaram sobre essa carteira que está na pauta? Não. Quem colocou lá na pauta? Eu acho que, se não falha a memória, acho que foi a Débora. Em relação a essa carteira, né, da pessoa com autismo, aqui na PAI as mães já procuraram a gente algumas vezes, né, querendo algum lugar que pudesse emitir esse documento. Mas o município ainda, pelo que eu pesquisei, ele não tem nenhum lugar ainda que emita esse documento. Aí eu estava lendo a lei e ela diz que algum órgão público que deve emitir esse documento, né? Poupa-Tempo, Diretoria da Assistência. Só que aqui no município a gente não tem diretorias, né? Mas a gente teria a DAS. Poupa-Tempo também não tem. Então, eu acredito que a gente tem que oficializar. Não sei se o prefeito ou a Mônica, quanto diretora da assistência, para que eles deliberem algum órgão que possa emitir esse documento, né? Para que se faça cumprir a lei. Qual é essa lei? O número, você diz? Isso. 12.764, 27 de dezembro de 2012. Repete para mim, por favor. 12764? 27 de dezembro de 2012. Só confirmar aqui. Só o conselho faz, como você viu que está lá, que é poupa-tempo ou assistência social, o conselho faz um ofício, anexa essa lei e encaminha para a diretoria. Tá entendido. Qual é a vantagem dessa carteira? Não entendi, desculpa, não ouvi. A vantagem de ter essa carteira? Essa carteira é uma identificação da pessoa que tem autismo, né? Porque qual a dificuldade que as mães relatavam no surgimento dessa criação dessa carteira? Que muitas vezes estão numa fila, mas como o autismo não tem características, traços, então as pessoas questionavam, né, na fila de uma prioridade, então ela é uma identificação. E também com a carteira consegue-se ter a contabilidade, como fala, a contagem, né, de números de autistas para a criação de políticas públicas, por esses dois motivos. É legal ter essa pela carteira. Identificação e pela contagem. Daí é uma carteira que eu vi que alguns municípios implantaram, que o especial usa o cordão lá com a identificação, um crachá. Como não, esse do cordão eu vi em aeroporto, né? Eu vi. Não é do cordão daquele amarelinho, é uma carteira mesmo de identificação. É importante se der certo essa carteira, porque o conselho consegue fazer o mapeamento das pessoas, né? Exatamente. Então, é importante no ofício colocar essas informações quando for elaborar o ofício. Tá certo. Então é para DAS, você sugeriu, é isso? Isso, que ela fala que eu tenho que dar uma olhada na lei. Se na lei fala que é a Secretaria de Assistência, aí a gente caminha para DAS. Tá. Tá certo. Algum outro assunto? Só para finalizar, então, eu vou avisar o Rafael, que é o primeiro secretário, e vou auxiliar ele para a gente já fazer esse ofício. Aí a gente encaminha no grupo. Ok, Perfeito. Patrícia, obrigada. O item 4 já foi falado na pauta? Não.
Vocês viram o e-mail que encaminhei, que eu recebi aqui na Casa dos Conselhos de um movimento? Bruno, não recebi o e-mail. Do e-mail do Congresso, alguma coisa relativa a isso, né? Que vai ser decidido ainda, como vai ser desse ano? Foi o e-mail que eu encaminhei para todos. O último, é que eles vivem mandando. A última vez que eu enviei foi dia 14/4, que é o Movimento Vacina Já PCDs. Teve, inclusive, até uma live que fala o papel dos conselhos municipais no movimento do PCD na Vacina Já. Não vi. Mas esse movimento já está certo, né? Porque minha filha já está na fila da vacinação, já foi liberado para o PCDs. Acho que já começou a valer a partir dessa semana, não foi? Estão... Eu tive conhecimento que a vacinação para pessoas com deficiência primeiro iniciou para Down, né? Se eu não me engano, foi no dia 12, e aí depois foi para as pessoas de 30 a 39 anos com a deficiência, mas a exigência que receberia o BPC. E a última notícia que eu fiquei sabendo já abriu para a partir de 18 anos, né? Pessoa com deficiência, porém que recebe o BPC. Então já está avançando, né, essa questão da vacinação, até onde eu estou acompanhando. Inclusive, na quinta-feira teve uma ação aí no Itapuã, né? E eu recebi 2 vídeos de duas pessoas, né, com deficiência se vacinando. Então, acredito sim que já deve estar entrando aí já nessa fase aí de todos. Já está sim. Minha filha já está até na lista já. Ela só não tomou agora, não vai tomar essa semana, porque sobre a vacina da gripe, que eu tinha comentado na última reunião presencial, eles me explicaram que eles, para não ter problema de errar na hora de dar vacina, então, eles estavam dando primeiro as do Covid para depois aplicarem a da gripe. Da minha filha já vieram até aqui em casa aplicar da gripe, e daqui 20 dias ela já toma do Covid. Mas já está bem adiantado já a respeito dos deficientes que estão tomando a vacina. Ok, esse seria a nossa quinta, né? Quinto assunto da pauta também, a vacinação da gripe. Então, já está dentro da normalidade aí. E o sexto é a demanda dos conselheiros e considerações finais. Ô, Anitta, falta o item 3 da pauta, que é o mapeamento das pessoas deficientes atendidas nos serviços do município. Sim. Então, nós temos essa possibilidade da questão da carteirinha, né? Dessa carteira. Eu acho que a gente aí já consegue fazer um levantamento, né? Eu creio que esse assunto aqui, Patrícia, é algo que a gente precisa ter para a gente montar uma ação grande na cidade, né? Porque é o que nós precisamos, na verdade, né? Foi o que eu falei lá atrás. A gente precisa saber o que nós temos, né? De fato, quantidade, deficiências, para a gente poder traçar outras situações, né? Eu acho que para a gente fazer esse mapeamento, eu acho que a gente tem que deixar uma reunião apenas para isso, para a gente pontuar todos os aspectos e de qual a maneira e qual a forma que a gente vai conseguir colher essas informações, né? O que você sugere? O que vocês... Vou fazer um complemento aqui da questão do item 3, do mapeamento. No arquivo do Conselho do CMPD, tem muitas fichas de solicitação da vaga especial, porque, como eu havia explicado numa reunião,
a solicitação para ter a identificação do veículo para vaga especial era solicitada aqui, por meio do conselho. Só que como o conselho estava inativo desde 2016, ele foi encaminhado essa autorização ao CEMUTRAN. Então, pode ser utilizado esses arquivos antigos para fazer o levantamento e verificar com a CEMUTRAN quantas carteira foi emitida do estacionamento, da vaga de estacionamento. Pedir esse cadastro para eles. Já é uma maneira de estar auxiliando no início do mapeamento dessas pessoas com deficiência. Ô, Bruno, e também oficializar os serviços que atendem a pessoa com deficiência, né? A própria Secretaria da Educação, né? Que eles têm o registro, a PAI, que atende. Então, a gente oficializa os serviços que atendem essa população para a gente conseguir ter um norte ali, né? De número de pessoas. Esse mapeamento é uma coisa que vai precisar de uma pessoa com um pouco mais de tempo, porque vai ser uma coisa morosa de estar sendo realizado. Porque vai ter que ser utilizado uma planilha ou então algum outro tipo de aplicativo ou programa para estar fazendo esse mapeamento. Isso daí demora tempo, porque vai ter que ser digitado e levantado esses dados. Como isso não é... Está cortando o áudio. Então, meu... Tá... Eu tinha falado que como esse mapeamento não é... Então, eu posso à disposição para estar auxiliando nesse mapeamento. Não é algo de imediato. Eu penso numa ação, Semana da Deficiência, na cidade, para a gente fazer o cadastro dessas pessoas. Será que eu viajo muito? Então, eu acho que a gente poderia começar fazendo um ofício, né? A gente aqui na PAI, para a gente passar todos os dados das crianças que estão aqui, a gente manda um outro para a educação e para a CEMUTRAN. São 3 ofícios. Aí a gente já vai coletar um bom número, né? Vai ter dados. E aí a gente avalia para ver o que se repete. Já vai alimentando o sistema. Já vai alimentando o sistema. Eu acho que já é um bom começo para a gente. Boa ideia, Lu. Será que não seria melhor, então, montar um grupo de trabalho, 2 ou 3 pessoas, para cuidar disso, enviar o ofício? Por quê? Até para ver se não tem dados os mesmos nomes, né? Isso mesmo. Porque a mesma pessoa, entendeu? Então, acho pode que estar em mais serviços, né? Em vez de fazer uma ação em uma semana, acho que isso vai levar um pouco mais de uma semana. Por exemplo, montar um grupo para coletar esses dados, colocar no banco de dados que vai ser criado e tentar fazer isso, né, até a semana. E aí, na semana, divulgar. Vamos conectar novamente? Sim, nós precisamos finalizar, a gente tem uma outra reunião agora, na sequência, tá? E vai cair. Então, eu acho que a gente pode já deixar fazer... Anita, o senhor Antônio, ele quer a palavra, que ele havia conversado comigo. Sim. Quem é ele? Ele é avô de um autista. Ah, tá. E pelo que eu conversei com ele, ele tem mais de 14 anos de experiência em conselhos municipais. Que bom. E tem uma bagagem. Então, a gente vai montar uma comissão temporária, Anitta, para poder fazer esse trabalho? Ela se encaixa em alguma outra comissão, Bruno, ou realmente tem que ser uma comissão específica para isso? Pode dar uma olhada. Ou pode ser não precisa ser especificamente uma comissão, pode ser um grupo de trabalho apenas, né? Pode ser também.
E até fazer, a gente usa muito o Google Drive, monta uma planilha e vai alimentando, e todo mundo pode acessar, né? Eu acho que nesse caso é melhor que o Beto sugeriu, fazer o grupo de trabalho. Isso. Não. Tá certo, eu me coloco à disposição para participar desse mapeamento. O volume tá certo? Tá. Eu também, se for preciso, eu também participo também. Patrícia, Beto. Eu me Tô aqui também à coloco também. disposição. Também me coloco à disposição. Elo. Muito bom, gente. Ok, então vamos fazer então os ofícios, né? Encaminhar para as devidas repartições aí, na próxima a gente já vai ter novidade, na próxima reunião. Tá Ok? certo. Alguém quer a palavra? Seu Antônio, quer se apresentar? Rafael também vai participar, né, Rafa? Sim. Pode contar comigo. Eu acho que sem querer ele desconectou, seu Antônio. Seu Antônio voltou. Então. Bom dia, seu Antônio. Eu? Quer se apresentar? Você falou que, quando a gente conversou, o senhor falou que queria fazer o uso da palavra. Tudo bem? Meu nome é Antônio. Estão me escutando aí? Sim. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Fernando de Souza, tenho 68 anos, prestes a fazer 69. Eu tive na Secretaria de Saúde, tive lá no Conselho de Direito da Criança, tive no Conselho Tutelar, para saber o que a cidade oferece em termos de atendimento autista, crianças autistas, principalmente no que diz respeito à criança que com o mesmo problema que meu neto tem, que ele tem um autismo de fala, né? Aí me foi informado que existe aí uma fonoaudióloga aqui próxima, aqui da minha residência, no centro de especialidades, né? E me causou estranheza também que a PAI parece que não tem fonoaudióloga que acompanha esse tipo de problema, né? Eu venho de outra cidade, venho de uma cidade de Santo André, todo mundo lá me conhece, e nunca tive nenhum tipo de acompanhamento de crianças especiais. Eu noto, até na fala de vocês aí, que vocês não têm, parece, um monitoramento de quantos deficientes que temos na cidade. Deficientes auditivos, deficientes visuais, deficientes cadeirantes, pessoas com autismo, vários graus de autismo que existem. E me preocupa isso. Eu, como pretendo ficar morando aqui na cidade de Mongaguá, porque já estou aqui desde março do ano passado, fugindo da Covid, né? E, infelizmente, perdi minha irmã, perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu estou aqui tentando me apropriar de tudo aquilo que a rede de Mongaguá oferece. E eu pretendo continuar participando das reuniões, se vocês assim o permitirem, até porque as reuniões dos conselhos estão abertas a todas as pessoas que quiserem participar na construção de políticas, né, para que nós tenhamos aí a melhor qualidade possível. A minha formação, eu sou formado em serviço social e também administração de empresa. E conheço bem como é que funciona os conselhos de direito da criança, o conselho de idoso, o conselho de assistente social, e já tive a oportunidade de participar de várias gestões. Então, no momento, a minha preocupação é aquilo que a cidade pode oferecer, né, para autistas.
Eu acho que a presença apenas de uma fonoaudióloga na cidade, isso atesta que eu acho que não tem demanda. Mas eu sou obrigado a dizer que sem esse monitoramento para saber realmente qual que é a necessidade da cidade, fica difícil, né, colocar mais profissionais, mas se faz necessário, principalmente para autista. No momento, a minha preocupação é essa, não uso a rede daqui da cidade de Mongaguá, com a exceção do SAMU, quando eu tenho minhas crises de asma. Tá? É essa a minha fala. Se alguém quiser perguntar alguma coisa a respeito de Conselho de Direito da Criança, estou à disposição. Lembrando que, em se tratando de deficiência, o próprio Estatuto da Criança prevê, né, como prioridade absoluta, previsto isso no artigo 11, para quem conhece bem o Estatuto. Eu encerro aqui a minha fala. Espero que tenha contribuído, por enquanto, em alguma coisa. Oi, seu Antônio, eu posso responder referente à questão da PAI? Pode, sim. Então, a PAI, ela é a única instituição aqui no município que atende criança autista e com deficiência, né? Nós temos o serviço de assistência, o pedagógico e o ambulatorial. No ambulatório, a gente está sem fono, a gente já colocou vaga para fono no PAT, nas redes sociais, e a gente não está tendo essa demanda, não está conseguindo captar esse profissional. É um profissional que está tendo dificuldade no mercado. Então, a gente já está, assim, já há mais de 2 anos tentando o fono e não conseguiu captar esse técnico. Já o município, eu acredito que tenha uma fono, mas eu não tenho acesso a essas informações. Agora, quanto à PAI, a gente sempre está divulgando no PAT, nas redes sociais, tentando captar esse profissional. Está em aberto. Está em aberto. Nós temos aqui a vaga, mas nós não temos o profissional. Essa é a nossa dificuldade. Inclusive, temos demanda, né? E temos demanda para esse serviço, bastante. Então, assim, disponibilizamos a vaga, porém não temos conseguido captar esse profissional. Eu conheço o trabalho da PAI muito, né? Inclusive tive a oportunidade de dividir dentro do Conselho de Direito várias defesas em relação à PAI. Eu usei a PAI para crianças que estavam sob acolhimento institucional. E o fato da PAI não ter, aí, como sendo, se está no plano de trabalho da PAI, né, vocês têm que procurar fazer essa busca um pouquinho mais junto às cidades, de repente, profissionais, mas você mesmo acabou de dizer, existe uma demanda de crianças que não estão sendo atendidas em função da deficiência do Estado. Se o Estado, no caso, só tem a rede daqui de Mongaguá só tem um profissional, e você sabe melhor do que eu que um profissional para atender crianças autistas é um profissional especializado em autismo. Não é qualquer fono que faz isso. Não se faz atendimento online de uma criança que tem autismo, principalmente de fala, dando um celular para a criança. Até que alguém me prove o contrário. Mas a cidade não tendo esse profissional, fica caracterizado aí a omissão do Estado. Entendeu? Uma violação de direito prevista no artigo 98 do Estatuto da Criança. E isso também no artigo 4 do Estatuto da Criança, que é o artigo 227 da Constituição. Tá? Então, fica o recado aí para a rede que faça essa busca ativa, né, com mais intensidade, para que ninguém possa procurar o Ministério Público e provocar o Ministério Público. Porque, volto a dizer, fica aí caracterizado a omissão do Estado. Quem quiser se pronunciar, sim, porque assim, nós estamos sempre colocando, sempre, é uma coisa que a gente vem divulgando sempre, mas a gente não está tendo essa captação, mas é algo que a gente está divulgando sempre estamos divulgando, não é algo que a gente fez e parou, né?
Dentro do grupo, desse grupo que está sendo discutido, porque eu tenho um domínio mais sobre criança e adolescente, tá? Já tive a oportunidade de participar do Conselho de Assistência, Conselho de Idosos, mas eu fico com qualquer pessoa da rede que esteja ligado à educação. Aonde eu busco agora creche para atendimento do meu neto? Ele tem 4 anos, não fala. Vocês têm algum equipamento que ofereça um atendimento específico para crianças autistas? Alguém da rede pode responder para mim? Senhor Antônio, nós não temos um centro só para autistas, né? Nós temos lá o centro de reabilitação, que tem uma fono lá. O senhor já foi até lá? Já O senhor foi. já levou o encaminhamento? Está marcada a consulta na sexta-feira, agora com o pediatra, para fazer o encaminhamento para o centro. Meu neto veio para cá, junto com a família, passava em São José dos Campos. Eu estive, inclusive, passando todas essas informações para a secretária, como passei também para o Conselho Tutelar, deixei já os encaminhamentos no Conselho Tutelar. Estou fazendo todo o passo a passo para que eu tenha documentos que me assegure, né, fazer qualquer tipo de procedimento posterior. Então, vai passar sexta-feira com a pediatra, com certeza vai fazer encaminhamento, porque já existe, inclusive, um relatório que minha nora trouxe em mãos, né? E o que acontece, para o pessoal da PAI estar escutando, é uma criança que, se receber ela se agride, ela se joga no chão, ela bate a cabeça no chão, e ela termina se lesionando. Então, esse tratamento ele não pode ser interrompido por longo prazo de tempo. Partindo do princípio que eles estão morando aqui, é também uma responsabilidade do município. Quando o município não tem e manda para uma outra cidade, ele fica terceirizando o serviço que deveria ter na cidade, tá encaminhando para onde tenha. Mas é mesmo assumir que assegurado por lei, como preferencial. Quem tem dúvida, volto a dizer, veja o artigo criança. E uma neuro, para que ele passava também numa neuro, e ainda tinha TO. Aonde eu vou conseguir Mongaguá? Ainda não, né? Com a pessoa que tem autismo, do neto do seu Antônio, a gente está aqui também com a Flávia, diretora da parte escolar aqui da PAI. Ela vai dar a explicação aqui mais direta. Espera um momentinho só. O pessoal se apresenta? Está aberto. Bom dia, eu sou Flávia, diretora pedagógica da PAI. A gente, na parte escolar, tem um direcionamento específico para crianças com autismo. A gente agora está com um projeto a partir dos 3 anos, de 2 a 3 anos, que é a estimulação precoce, tem a área da educação infantil e do ensino fundamental. Para a gente incluir uma criança nesse serviço, precisa que os responsáveis, né, a criança, morem no município de Mongaguá, tem o diagnóstico fechado, né, pelo psiquiatra ou pelo neuropediatra, e aí traz a documentação pessoal do responsável, da criança e o laudo. A gente vai colocar essa criança num pré-agendamento para uma avaliação com toda a nossa equipe multidisciplinar e ver qual é a necessidade dessa criança, seja na parte escolar ou terapêutica. Entendi. Tudo isso que você solicitou que seja apresentado, meu neto já tem o relatório com diagnóstico e tudo. Né? Vieram para cá, saíram de uma cidade considerada como uma das melhores do país em termos de tudo, né? Mas por questões assim que todos estão sendo afetados em função
da pandemia, né? O mercado de trabalho caiu tudo, então veio para minha casa, né? Ficaram livres do aluguel, não se pode pagar aluguel e deixar de comer. Então, com certeza. vai ficar aqui comigo até quando Deus achar que os problemas já são outros, né? Vamos esperar que essa pandemia ela seja o mais breve possível, né? Mas eu acredito que não vai muito longe. Mas eu vou fazer o seguinte, esqueci seu nome. Meu nome é Flávia. Flávia, Isso. assim que eu tiver o encaminhamento da pediatra aqui, que a gente vai procurar o centro de especialidade, que no caso vai ser sexta-feira, eu vou te procurar lá sexta-feira, pode ser? Pode, eu estou aqui das Beleza. 8 Aí até eu as já 5 te levo da todos tarde. os documentos para ver o que você pode nos ajudar. Tudo né? bem. Eu tô tomando a frente porque tanto minha nora quanto meu filho, eles trabalham, né? E o neto fica aqui brincando comigo e é por essa razão que eu estou tomando essa frente, porque ele já mora aqui há muito tempo. Quando a gente trabalha aqui com uma criança com autismo, com esse diagnóstico, a gente trabalha a parte escolar, a parte de comportamento e também as atividades de vida diária e prática para que ele possa ter qualidade de vida. Então, aqui é uma escola de educação especial que trabalha o todo do aluno, não só o específico em relação à alfabetização, porque a gente entende que pelas dificuldades da deficiência, ele não pode ser trabalhado apenas em um aspecto e ter deficiência, né? Ter algumas questões nos outros aspectos. Então, a gente trabalha o aluno como um todo. Vou dar uma sugestão para o grupo, porque é o primeiro conselho que eu estou participando online, né? Aqui em Mongaguá. Já participei de outras cidades também, várias cidades. Quanto a saber fazer esse monitoramento de crianças autistas ou crianças com outras deficiências, o que eu noto é que dentro do posto de atendimentos locais é uma boa fonte de informação. Então, quem sabe criar-se uma forma de fazer com que a sociedade saiba como fazer o cadastro de um deficiente que tenha na sua família, dentro dos postos de saúde locais, né? Outra coisa, pouca gente conhece a função dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são fiscalizadores, assim como o Ministério Público também é fiscalizador. Mas o primeiro órgão fiscalizador é o Conselho Tutelar, que deve ser buscado quando existir uma violação de direito, principalmente daquilo que é obrigação de fazer do poder público. Então, onde uma pessoa, um dia desse, um vizinho precisou, por exemplo, de uma dermatologista. Na rede não tem. Aí ele foi lá para outra cidade. Não cabe à pessoa buscar, cabe ao município encaminhar. Se o município não tem, tem que encaminhar. É assim que funciona o SUS, até que alguém me prove ao contrário. Quem prova ao contrário? Eu e a Dani precisamos sair, tá? Nós Tá temos bom. uma reunião agendada. Mas, olha, às 11h30. eu vou passar meu celular para vocês, quem quiser anotar, 9458-20811. Sempre que vocês tiverem uma reunião que envolva direito de criança e adolescente, eu estou à disposição para participar. Eu sou uma pessoa muito crítica, mas também com uma bagagem muito boa. Posso assegurar para vocês. Muito obrigada, senhor, pela sua participação e pelas suas contribuições. Flávia também da PAI, obrigada, viu, meninas? Obrigada, foi muito bom hoje nossa reunião. Então, alguém tem alguma outra coisa para falar? Podemos encerrar ou eu posso sair se vocês quiserem continuar, mas realmente eu preciso sair agora. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Sim, podemos sim encerrar. Bom, então, Senhor vou Antônio, encerrar. eu aguardo o senhor, viu? Flávia, o senhor né? aqui na PAI para a gente poder tirar suas dúvidas
e ver em tudo que a gente pode ajudar aí em relação ao seu netinho. Tá ok. Estarei Muito presente aí obrigada. na sexta-feira, à tarde. Muito obrigada, Flávia. Tchau. Bom dia a todos. Bom Tchau, dia. Bom dia. Tchau. Tchau.